começando o Futuro Vem do Futuro em sua terceira temporada. Eu sou Douglas Souza, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que nos acompanha nesse 16º episódio já, em que vamos falar sobre um tema caro para as empresas, reputação digital, não é, Lara? Pois é, e pode ficar ainda mais caro se ela despencar. Mas a gente está só começando, então, por enquanto, vamos falar de coisas boas. Eu sou Lara Silviger, editora e head de MIT SMR Brasil, e também roteirista deste episódio, cujo título é Toda Organização é uma Narrativa, Como Construir a Sua. Muito bom, excelente, Lara. Estou sempre muito bem acompanhado aqui, quando é com a Adri, é com a Lara. E para a gente entender o que a narrativa tem a ver com reputação digital e a importância de ambas para uma organização desenvolver relacionamentos consistentes, né, e duradouros com seus stakeholders, convidamos aqui a Helena Prado para o nosso palco digital. A Helena tem mais de 15 anos de experiência em comunicação e marca, e nos últimos 4 foi a líder de marca e comunicação externa para a América do Sul na Ernst Young, né? EY. E sócia fundadora da Pine PR, agência especializada em empresas de tecnologia e inovação, grandes marcas ou negócios que estejam em crescimento acelerado. Seja muito bem-vinda aqui conosco, Helena. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa, Helena, de novo, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, é muito bom ter você aqui com a gente. E bom, vamos lá, para a gente começar, a gente quer te conhecer melhor, e como a gente está no podcast O Futuro Vem do Futuro, né, uma expressão que a gente empresta, né, do nosso conselheiro editorial, Silvio Meira, já vai a primeira pergunta aqui para ti, tá? Então, quem é a Helena, por exemplo, de 15 anos atrás, quando fundou a Pine PR, e quem é a Helena de hoje, assim, né? O que te trouxe até aqui na área de marketing e comunicação, e enfim, conta um pouquinho da tua trajetória, todo esse contexto que te traz aqui hoje, Helena. Mais uma vez, obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Bom, a Helena de 15 anos atrás era uma jornalista, né? Eu sou jornalista de formação, ainda muito querendo fazer muita diferença no mercado, né? Então, querendo fazer coisas diferentes e assim, virei sócia da Pine, né, que hoje é Pine, mas na época não chamava Pine, chamava M2, assessoria de comunicação, e a gente naquela época fazia de tudo, né, então assim, eu fiz assessoria de imprensa para diversas marcas, desde livrarias e redes de livraria, até lançamentos de livro, até hotéis de luxo, então a gente não tinha uma segmentação, a gente fazia absolutamente tudo, né, e à medida que o tempo foi passando, eu fui realmente entendendo qual que era o meu lugar, né, nesse espaço, nesse mercado. E comecei a trabalhar com empresas de tecnologia. E entendi que esse era realmente o nicho onde eu me sentia muito à vontade para trabalhar, gostava de trabalhar, né? E além disso, né, era um segmento que estava em desenvolvimento muito acelerado no Brasil. Então, basicamente, a gente uniu o útil ao agradável. Eu comprei a parte da minha sócia na empresa, né? E fiquei com a empresa só para mim. E mudei a empresa inteira, segmentei para a área de tecnologia. E começamos a trabalhar, então, com diversas startups, principalmente no começo, e empresas nesse segmento. A partir de então, eu fui fazer MBA, então virei aí uma outra Helena, né? Então, fui da Helena jornalista para a Helena também, que entende de negócios, né? De uma pessoa de negócios mesmo. Então, fui entendendo como que é a questão do empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de negócios, estratégia, e comecei a trazer isso também para as minhas próprias estratégias de marketing e comunicação, né? Nesse meio tempo, eu também comecei a trabalhar na UI, né, que é Ernst Young, onde eu fiquei lá 4 anos, e aí continuei como sócia da Pine, né, e tocando no paralelo. Nomeei uma CEO maravilhosa, que é a Fabiana, e fiquei como na parte estratégica da empresa, realmente olhando muito para a estratégia de negócio, né? Já na Ernst Young, eu fui para liderar mesmo a parte de comunicação e marca, né, numa empresa global. Então, eu tive uma experiência muito rica nessa gestão de marcas globais, né? Então, como que você organiza isso? E, principalmente, marca B2B e relacionada a serviço, né? Marcas de serviço.
Então, nesse sentido, foi aí que eu entrei muito na construção de reputação e gestão de marca a partir da produção de conteúdo. Então, hoje, a Helena de hoje é a Helena que eu saí da UI, né? Hoje eu estou na Pine como gestora de estratégia, né? E liderança, continuo liderando a estratégia, mas agora muito focada em novos negócios e novos produtos. E hoje, além de eu ser uma jornalista, que é onde bate meu coração, eu realmente sou uma pessoa uma empresária, né? Então, e acho que o que eu consegui trazer, unir desses dois mundos, né, foi o que resultou na Pine, né? Que é realmente a gente conseguir conectar os negócios, né, e os objetivos de negócio das empresas às estratégias de comunicação e marketing. Então, acho que a Helena de hoje é essa pessoa que olha de uma maneira global para as marcas, para as empresas e que consegue fazer esse depara, né, de qual é o nosso objetivo de negócio e vamos trabalhar isso, então, como na comunicação que vamos fazer. Helena, você, nesses 15 anos, você viu muitas novas tecnologias emergirem, você deve ter passado por muitos movimentos também de mercado, não só no mercado de comunicação, né? E aí eu te pergunto, o que te trouxe até aqui? É o que te levará daqui em diante? Sem dúvida, o que me trouxe até aqui é o que me levará daqui em diante. A questão que eu acho é que, nesse momento, principalmente, em que estamos vivendo, a gente tem uma mudança muito drástica no mercado, né, com a inclusão de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Então, o que me trouxe aqui, quem eu sou, me trouxe até aqui, né, e vai me levar adiante, mas para que eu chegue nesse lugar, eu também preciso me reinventar o tempo inteiro, né? Então, não adianta ficar parado. Então, eu entendo que a gente precisa estar muito conectado às novas tecnologias para que a gente consiga acompanhar como o futuro das empresas e da comunicação como um todo. Muito bom. Helena, aqui agora vamos partir agora para um outro bloco aqui de nossa conversa, e aí eu trago uma fala do nosso conselheiro editorial, Ulisses Zamboni, que em um dos seus artigos da coluna que ele tem aqui no nosso portal da MIT, MIT MSMar, ele fala o seguinte: ele questiona se os profissionais de marketing e comunicação ainda conseguem fazer gestão de marca. Para ele, num ambiente tão complexo como o que a gente vive hoje em dia, amplamente subjetivo, e com dezenas de variáveis extrínsecas aos produtos e aos serviços, interferindo diretamente na adoção da marca pelo usuário, ele diz que forjar a imagem de qualquer coisa na era digital está mais para uma tarefa de Hollywood do que para uma tarefa de comunicadores e marqueteiros. E aqui eu abro aspas para citá-lo exatamente como ele fala no artigo. Ele diz o seguinte, Woody: tenho comigo a premissa de que hoje não se constrói mais a imagem de uma marca. Ela acaba sendo uma decorrência do perfil de sua identidade que se relaciona com a comunidade. E aqui eu fecho aspas e faço a pergunta para você. Isso também se aplica à construção da reputação de uma organização? Quais são os maiores desafios para se construir reputação? Eu acho que sem dúvida, né? Acho que ele é muito acertado no que ele traz, e acho que aí a gente tem uma diferença, né, de imagem e reputação, né? Onde imagem a gente pode entender muito mais como uma experiência momentânea com aquele produto, serviço, lugar, né? Enfim, aquela experiência, com a marca, né? A primeira experiência, o primeiro contato com a marca que é aquilo que fica na sua cabeça. E a reputação, na verdade, é a soma dessas muitas imagens que você vai trazendo para a sua cabeça, né? E aí você acaba construindo, então, uma ideia do que aquela marca representa para você. E isso é a reputação, né? A reputação é como as pessoas te enxergam ao longo do tempo, né? Então, eu acho que no ambiente de hoje, assim, no ambiente digital, eu acredito muito que a gente tem a gente tem desafios enormes, porque a gente precisa
precisa de muito mais, a gente precisa ser muito mais criativo, a gente precisa trazer muito mais conteúdo, a gente precisa variar muito mais os formatos para a gente conseguir gerenciar uma reputação que hoje em dia tem muitos interlocutores, né? Então, diferente de antigamente, quando você falava e ninguém respondia, né? E então você tinha um controle maior da sua reputação. Hoje em dia você fala e as pessoas respondem, né? Então elas respondem, elas interagem e elas querem fazer parte. E não só os seus clientes, como também todos os seus stakeholders, né? Então as pessoas que trabalham na sua empresa, as pessoas que de alguma maneira se relacionam com a sua marca, os seus fornecedores. Então você precisa criar estratégias que enderecem todos esses públicos para realmente conseguir fazer uma gestão de reputação eficiente. A boa notícia que eu penso, né, é que hoje em dia a gente tem ferramentas para conseguir se basear em dados também, né? Então, por mais que seja subjetivo, né, a reputação é uma coisa muito subjetiva, nós temos dados muito objetivos para conseguir nos basear e tomar decisões. Então, eu acho que essa união dessas tecnologias, né, de dados, das informações que a gente tem e o entendimento desse novo mundo, né? Então, como é que esse mundo se comporta? Então, não dá para esperar que você vai falar, que você vai se expor e que ninguém vai interagir com você. Então, você precisa entender que esse mundo é assim. Eu acho que se você tem esse entendimento e você tem o conhecimento dos dados, eu acho que você consegue fazer uma boa gestão de reputação. A gente tem uma vigilância muito maior também, né, em torno das empresas, né, 24/7, realmente, né, é por isso que a reputação está muito mais exposta hoje em dia também, né, Helena? Sim, exatamente, e assim, é o que eu sempre digo, né, a reputação, ela não é uma coisa inventada, ela é um reflexo da sua identidade, que é quem você é, né, então, hoje em dia, eu acho que diferente de anteriormente, acho que você conseguia, de certa forma, esconder, vamos dizer assim, talvez algumas nuances do negócio que você não queria mostrar, né? Então, você conseguia focar numa coisa, às vezes, talvez você não fosse exatamente daquele jeito, mas você conseguia, por meio de estratégias de audiovisual, de imagem, enfim, de narrativas e etc., era possível você manipular, no bom sentido, um pouco a opinião pública. Hoje em dia, eu diria que isso é impossível, porque se você fizer isso, você vai ser descoberto, né? Então, assim, as pessoas elas realmente querem saber quem você é, de fato. Então, aquilo que você faz precisa de realmente refletir aquilo que você é. Né? Então, e aí assim você vai construir essa reputação. Então, hoje eu acho que é muito mais complexo no sentido de que você tem muitas pessoas interagindo e você precisa levar de maneira muito verdadeira e transparente a sua identidade, né, para todas elas da maneira correta. Então, é muito mais desafiador. Legal, Helena. E adicionando uma camada de complexidade aqui, se ainda é possível na nossa conversa, o que você está percebendo, né, na prática, que as novas tecnologias, incluindo principalmente, né, as ferramentas de inteligência artificial generativa, trouxeram de novos contornos e possibilidades para a gestão de reputação, né? Que na tua experiência está sendo construído de novo ou alavancado, ou que está sendo mantido para a criação de reputação com a inserção dessas novas tecnologias? Eu acho que o principal nesse momento é que, assim, acho que a primeira coisa que vai mudar e que já está mudando muito dentro dos times que fazem gestão de reputação, né, comunicação, marketing, etc., eu acho que é a produtividade desses times, né? Então, à medida que você consegue ter times mais produtivos, menos focados em tarefas que são muito repetitivas, que você consegue transferir essas tarefas para a inteligência artificial e ter times mais rápidos, né? Você consegue também ter times que pensam mais estrategicamente, que consigam trazer um olhar mais criativo, se eles se apoiarem nessas novas tecnologias para tarefas repetitivas, para tarefas que são, né, que de repente você precisa de muito tempo para executar e que uma ferramenta
simples, como o ChatGPT, por exemplo, né? Você consegue rapidamente criar um conteúdo, uma base de um conteúdo que vai te dar, que vai te dar um primeiro passo para criar o seu conteúdo, né? Então, você não vai criar o conteúdo e falar, oi, ChatGPT, escreva um artigo assim, 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 embora seja possível, né? Mas você consegue criar uma base com base nas informações que você tem, e o que já adianta muito o seu trabalho, né? Então, eu acho que você tem um ganho de produtividade enorme, né, com essas ferramentas. Mas, além disso, acho que a gente tem ainda muitas possibilidades que estão surgindo, né, e que devem surgir nos próximos anos, né, tanto relacionado à gestão de métricas, de monitoramento de reputação, monitoramento de crise em tempo real, isso já existe, isso já é possível, mas ainda é muito inacessível, eu acho. Então, eu acho que essas novas tecnologias, o que deve acontecer no primeiro momento é tornar mais acessível para todas as organizações, né, o monitoramento em tempo real da sua reputação. E acho que vão facilitar também que você consiga interpretar dados, né? Que talvez você, sendo uma empresa menor, você não tenha um time enorme, ou nem mesmo tenha um time que consiga te auxiliar na análise daqueles dados que chegam, né? De gestão de monitoramento de marca, de monitoramento de reputação, etc. E essas novas ferramentas podem incluir empresas que não tenham esse poder aquisitivo de ter um time enorme, e trazer elas também para o jogo, né? E de maneira que elas consigam também analisar e monitorar a imagem e reputação delas em tempo real nas redes. Esse elemento que... Perdão, Desculpa, pode falar, Eduardo, vai lá. Não, fala você. Eu só somando em cima, né? Eu lembro no AI Showcase do ano passado, um dos pontos que o Ricardo Cavallini, que é um dos nossos embaixadores aqui no Brasil, ele mencionou sobre a aplicação da inteligência artificial, era justamente isso que você trouxe na tua fala agora, né, sobre o gap, né, de concorrência entre uma empresa com menos recursos e a empresa que tem mais recursos, assim, pela aplicação dessas novas tecnologias, esse gap ele quase que diminuiu, né? Então eu lembro até hoje, né, deu um exemplo de fazer uma logomarca, assim, por exemplo, né? Antes, putz, contratava ali um design, coisa do tipo. E talvez as empresas continuarão fazendo isso, assim, mas a possibilidade que se abre hoje de uma empresa com nem tantos recursos assim conseguir fazer isso por meio dessas tecnologias é só um exemplo básico, né? Mas que de fato é uma derivada na nossa economia que tem uma revolução bem significativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E desculpa, pode falar, Laura. Por favor, fala você. Não, eu só ia adicionar que acho que isso é eu entendo que é uma das principais mudanças que a gente vai encontrar, e acho que o desafio para o mercado, né, aí pensando do ponto de vista dos profissionais, né, então dos designers, dos criativos, enfim, dos jornalistas e de todos nós que estamos nesse mercado, é entender qual que então é o nosso papel dentro disso tudo, considerando que talvez tenham ferramentas que consigam dar essa possibilidade para essas empresas, né? E que que não precise de uma pessoa ali, assim, na prática, você consegue ir lá e criar uma logomarca. Se ela vai ser boa, se ela representa aquilo que claro, a sua empresa está vendendo, enfim, é outra história. Mas na prática, realmente, a pessoa consegue entrar lá e falar, cria uma logomarca e cria. Então, e aí, né? Como é que a gente faz? Quem é esse novo profissional, então? O meu comentário que eu ia fazer, eu achei muito interessante a questão que você falou sobre ganhar produtividade, né, por meio de IA, no caso a IA generativa, a partir até de um comentário que um dos nossos colunistas fez essa semana, o Cássio Pantaleone, ele postou no LinkedIn dele falando o seguinte, que a IA, do ponto de vista dele, é uma aceleradora cognitiva. Então, que casa com o que vocês estavam falando agora sobre você ganhar, né, velocidade, especialmente para empresas de pequeno e médio porte, pequeno porte, principalmente, que talvez não tenham uma equipe grande de gestão de marca. Mas, por outro lado, tem essa questão realmente da produtividade que você mencionou antes, especialmente quando a gente está falando de um mundo que é um cenário policrise,
né? Então, assim, não dá para se perder tempo com outras coisas, porque a gente está falando de uma vigilância 24 horas da reputação e um cenário de policrise, realmente. E crises que pode ser um cenário realmente que não necessariamente pode ser extrínseco ao negócio, mas também há muitas vezes que as crises chegam de várias frentes diferentes para o próprio negócio. E o que se fala também muito hoje em dia é que crise, em relação às organizações, não é mais uma questão de se vai haver crise, mas quando haverá uma crise, né? Então, não sei se você concorda, né, comigo nesse sentido também, né? Concordo, sim. Acho que crise, ela é... Todo mundo está muito suscetível à crise e eu concordo plenamente que é uma questão de quando vai acontecer, né? Ela pode ser menor ou maior, né? Ela pode de fato nem chegar a estourar, né? Mas se ela não vai estourar, se você conseguir monitorar e conseguir realmente se precaver e gerenciar aquilo da melhor maneira. Se você deixar aquilo, aí ela estoura e vira uma grande crise, né? Acho que a principal estratégia da crise é não ter a crise. E aí, então, é você realmente se preparar o suficiente, se monitorar e saber se precaver, né? E ter estratégias para caso ela aconteça, de maneira que você minimize ela o máximo possível. Então, eu acho que nesse ponto, essas tecnologias são muito eficientes e são aliadas aí dos profissionais de marketing e comunicação. Sensacional, Helena. Helena, recentemente a gente também recebeu aqui no podcast O Futuro Vem do Futuro o Silvio Meira e a Rosário Pompeia, que são os autores do manifesto O Marketing do Futuro, um manifesto, que a gente vai colocar aqui o link aqui na descrição do nosso podcast, do nosso episódio, para que todo mundo também possa ler, e é muito interessante. E esse manifesto mira no mundo digital. Segundo eles, aí eu vou abrir aspas novamente aqui, o futuro acontece em rede e o presente já acontece em rede. Em rede, plataformas e efeitos de rede habilitam comunidades, onde os mercados se tornam narrativas, parte criada pelos negócios, parte por pessoas, grupos, comunidades. Na rede, todo negócio é uma narrativa. Helena, como ressoa para você, do ponto de vista da gestão de reputação, essa afirmação? Na rede, todo negócio é uma narrativa. Que leituras que você faz dessa afirmação? É uma sentença, praticamente, né? E como isso se materializa na prática? Acho que é muito boa essa frase, né? Então, todo negócio é uma narrativa, porque de fato é, né? Então, hoje em dia, acho que todo negócio, ele é um porta-voz de alguma coisa e um produtor de conteúdo, né? Então, ele não é só uma loja ou uma marca estática que fica ali. Não, as pessoas, é o que a gente estava falando anteriormente, né? As pessoas querem interagir com aquele negócio. As pessoas querem saber a opinião daquele negócio. As pessoas querem saber como que ele se posiciona em relação a polêmicas, a assuntos da sociedade, porque isso é importante para que eles saibam se eles querem se relacionar com aquela marca e consumir aquele produto ou aquele serviço, né? Então, é muito importante que os negócios entendam esse papel deles também de influenciadores, né? Então, e de influenciados e influenciadores, né? Porque eles precisam estar muito a par do que está acontecendo na sociedade e saber como se posicionar, e eles precisam levar também para os seus consumidores e para as pessoas em geral, né? As informações que são importantes não só para eles, mas também para o seu público. Né? Então, não é mais uma conversa de mão única, né? Que você dá a sua opinião e pronto, ou você fala só o que você quer. Né? Não, você muitas vezes vai ser obrigado a se posicionar e a falar até sobre aquilo que você não gostaria de falar. Então, como é que você trabalha isso? Né? Então, eu acho que na prática, realmente é a gente entender quais são as ferramentas, quais são os canais, quais são as maneiras de se comunicar que vão fazer com que a sua narrativa tenha aderência ao seu público, mas também ao seu negócio, né? Então, no fim do dia, são todos negócios. Então, como é que você se posiciona diante de uma certa cobrança ou de uma necessidade da sociedade, levando o seu negócio também, sua marca para o centro dessa discussão, né, de uma maneira construtiva.
Consegue dar um exemplo para a gente entender isso na prática, assim, de como que narrativas contribuem para a construção de uma reputação forte? Algum projeto que você liderou? Se não puder citar o nome da marca, tudo bem, mas se puder citar, melhor ainda. Mas conta para a gente como que a construção da narrativa fortalece ou constrói uma reputação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu liderei um projeto de criação de agência de notícia, né? Então, a gente tinha uma dificuldade assim, grande, a gente produzia muito conteúdo, e esses conteúdos eles eram usados de diferentes maneiras e pulverizados por todo o mercado, por todas as mídias, sem muito controle, né? Então imagina que você tem muita gente falando sobre você, mas não exatamente do assunto que você gostaria que falasse, né? Então, o que eu fiz, né, nesse projeto? Então, eu criei uma agência de notícias, onde a gente ia, então, colocar no holofote aquelas narrativas e aqueles conteúdos que a gente gostaria, como empresa, de divulgar e de colocar à luz. Mas, obviamente, que são conteúdos também que eram importantes para o mercado, né? Então, a gente criou realmente uma estrutura de agência de notícias, onde a gente tinha notícias sendo pulverizadas para jornalistas, né, de fato como uma agência, então que se inscreviam lá na agência e recebiam aquele material, então, e que não eram materiais, não eram press releases, eram estudos de mercado, artigos, né? Então, realmente um material jornalístico, e esse material era distribuído para diversos jornalistas interessados, que a partir dele faziam diversas matérias. Então, com essa estratégia de criação de agência de notícia, por exemplo, a gente conseguiu mudar o foco daquilo que estava saindo na imprensa, que era o objetivo desse projeto, né? Então antes a gente tinha, e aí eu não vou citar muitos nomes, mas mas imagina que o tema principal que estava saindo na mídia não era exatamente o que a empresa gostaria que saísse, né? E aí era a tecnologia que a empresa queria falar muito. Então, a partir disso, a tecnologia, ESG, então, a partir disso, a gente conseguiu criar essa narrativa e ampliar, né? Não é que o resto desapareceu, não, mas a gente conseguiu dar mais foco e ampliar a presença da empresa dentro daqueles assuntos que eram mais importantes para ela. Então, acho que isso foi um exemplo interessante, assim. Legal. Helena, eu tô aqui imaginando, eu que não sou da área, assim, né? Tô me aventurando aqui agora com vocês, seguindo essa linha, né? Que toma o negócio pelas narrativas criadas em torno dele, né? E a partir do qual, um termo que a gente vem ouvindo e utilizando bastante, né? As comunidades o percebem, se conectam com esse negócio, Helena. Qual que é o papel que o marketing de conteúdo, na prática, né, passa a desempenhar na gestão dessa reputação, Helena? Por exemplo, fico imaginando numa empresa de tecnologia que está se preparando para um IPO ou coisa semelhante, assim, né? Como que o marketing de conteúdo ele pode contribuir num desafio tão relevante quanto esse? Eu acho que é fundamental o marketing de conteúdo, né? Principalmente quando você está num caminho de um IPO, né? Você tem alguns desafios, né? Você tem desafios de credibilidade, né? Então é muito importante que a empresa tenha uma credibilidade e consiga transmitir essa credibilidade para o seu público. Você tem um desafio de visibilidade, né? Então você precisa realmente, e aí uma coisa está muito ligada à outra, né? Então você precisa ganhar visibilidade para também interessar o maior número possível de investidores para que você consiga ter sucesso no IPO, e além de várias outras coisas, né? Então você precisa engajar seus stakeholders, você precisa se comunicar com eles da melhor forma, você precisa dar informação relevante para eles tomarem decisões, né? Então, tudo é conteúdo no fim. Então, você precisa você precisa fornecer um nível de informação para todos os seus públicos, né? Muito grande. Então, e são diferentes tipos de informações em diferentes tipos de canais,
né? Então, você precisa ter uma estratégia de conteúdo muito bem feita, porque é isso que vai suportar, né? E que vai dar suporte para todas as outras áreas. Vai dar suporte para a área de marketing, vai dar suporte para a área de negócios, vai dar suporte para os sócios, para os donos que vão estar lá fazendo a negociação, então, ou até naquilo que eles vão falar, como eles vão se posicionar, qual é a mensagem principal que eles vão transmitir, né? Qual vai ser a narrativa principal que vai para conquistar o mercado, né, e ganhar a confiança do mercado. Então, tudo passa pela produção de conteúdo e pela gestão de conteúdo. E então, ter esse apoio é muito importante. Isso é muito rico, né? Porque para gente que não é técnico da área, né? Acho que é uma solução fits all, assim, né? Uma solução cabe em tudo, assim. Na prática, está nos trazendo é a importância da gente saber, enfim, a mensagem principal e como essa mensagem principal ela se deriva em narrativas específicas, a depender de públicos e canais a serem utilizados, né? Exatamente. E como cada conteúdo, né, com essa construção desse conteúdo, são tijolinhos, na verdade, da narrativa principal, né? E a gente amarra de novo com aquela história, né? Todo negócio é uma narrativa. Que narrativa se está construindo ao longo, na verdade, pensando num IPO, né? Você tem diferentes jornadas até chegar no IPO. Você não revela logo, não pode nem revelar que você vai fazer o IPO, né? Então, em várias jornadas, como você vai construindo isso tudo, né? Exatamente. Como que é essa? Conta pra gente como que é esse momento. Você pode falar especificamente pensando no IPO, como que funciona essa construção de reputação visando a um IPO? Como que é essa jornada na prática? Que metodologia que se adota, uma empresa adota, né? Ou também você não faz IPO uma vez, só você faz várias rodadas também, né? Você pode fazer rodadas de investimento, enfim, né? Você tem diversas fases aí até chegar num IPO. Então, eu acho que desde os seus primeiros investimentos, né? Eu acho que o principal é você realmente... Você precisa contar uma história para o mercado, né? Independente da fase que você está, qual é a sua história, né? E uma história, como a gente falou, não é uma história inventada, é uma história que é verdadeira, né? Então, a questão é como é que você pega isso tudo que você e transforma isso numa narrativa que tem apelo para o mercado, né? E apelo para aquele público. Então, acho que tem diversas metodologias, né? Na Pine, a gente trabalha muito com metodologias, a gente tem metodologias próprias que a gente desenvolveu para divulgação, principalmente de padronização de qualidade. A gente trabalha muito com OKR, né? Que são objetivos e resultados-chave, e que é uma metodologia, na verdade, que vem das metodologias ágeis e da gestão de times de tecnologia, e que a gente implementou isso para as nossas estratégias de comunicação. Então, essa é uma possibilidade que não é exatamente uma metodologia para a produção de conteúdo e gestão de conteúdo, mas que ajuda você a construir narrativas e construir estratégias de comunicação. Para mim, assim, o principal é que você precisa entender qual que é o seu objetivo. Né? Qual que é o seu objetivo no final? Seu objetivo é conseguir um investimento, XPTO, ou seu objetivo é ser conhecido assim, assado, enfim, a partir do momento que você define um objetivo muito claro, você define resultados-chave também claros, né? Primeiro que você faz um acordo ali com o seu cliente, seja você agência e o cliente seja a empresa, seja você uma pessoa do marketing dentro de uma empresa, como é o caso que como eu estava dentro da UI, né? Então, você tem um acordo ali muito claro entre as partes, que aqueles são os objetivos e os resultados a serem alcançados. Então, a partir disso, você consegue fazer uma construção de narrativa. Então, se eu tenho esses objetivos e esses resultados para atingir, qual é a minha narrativa, qual que é a minha mensagem principal e como que eu vou fazer isso. Então, se essa é a minha narrativa, quais são os canais que eu vou utilizar, né? Quais são os públicos que eu vou conversar e como eu vou conversar com esses públicos, né? Então, eu preciso fazer, porque no fim isso tudo precisa estar integrado, né? Então você precisa, você pode, muitas empresas quando elas estão no começo, elas não têm recurso para criar uma estratégia gigantesca de super integrada de comunicação, né? Então, muitas vezes, elas vão para relações públicas, por exemplo.
né, que é super importante nesse momento para as empresas, quando elas estão em rodada de investimento. Porque a primeira coisa que os investidores vão fazer vai ser pesquisar sobre essa empresa. Né? Então, eles querem saber, e nada melhor do que você ter um veículo de imprensa com uma reputação já construída e consolidada, dando esse aval para a sua empresa, dizendo, olha, essa empresa realmente é uma empresa séria, né? Ela é legal, ela tem... E trazendo os seus dados ali. Então, relações públicas, né, assessoria de imprensa em geral, é algo muito utilizado, principalmente no começo, e depois, né, conforme essa empresa vai ganhando corpo, ela consegue também, não só apenas levar as notícias que ela tem para a imprensa, mas ela consegue também criar conteúdo, que é aí onde entra o conteúdo e essa integração toda, que vire notícia, né? E eu acho que eu acho que essa é a estratégia mais completa, né? Quando você consegue, de fato, criar conteúdos que vão virar notícia e que você também vai conseguir pegar esses conteúdos e utilizar nas suas estratégias digitais e também vai conseguir pegar esses conteúdos e entregar eles para o seu time comercial, para o seu time de negócios, para o seu time de relações com investidores, e esses times vão usar esse conteúdo também diretamente com os públicos deles. Então, eu acho que essa integração é o mundo ideal. Maravilhoso, muito legal. Eu fico encantada, porque é o mundo que eu muito bom. Agora eu queria que você explorasse aqui com a gente algumas estratégias de conteúdo inovadoras ou conteúdos inovadores que você já vem aplicando e que não só engajem a audiência, mas que também fortaleçam a construção da narrativa e, consequentemente, a reputação, mas a reputação digital, porque a gente não falou muito ainda sobre reputação digital, né? A gente falou falamos muito sobre reputação, mas até que gostaria que, até se você quiser dividir aqui a resposta em duas, que a gente falasse um pouco sobre reputação e reputação digital. Que momento é esse que a gente está? Dá para pensar em reputação sem ser digital hoje em dia? Dá para a gente ter essa diferenciação hoje em dia? E aí, se você quiser engatar, então, na resposta sobre as estratégias de conteúdo inovador ou estratégias inovadoras de conteúdo, né, no marketing de conteúdo. Aí vocês podem eu acho que não dá mais para você separar, né? Então, acho que hoje em dia a reputação ela é uma só, né? Então, é como a diferença é como você monitora ela, eu acho. Então, você consegue monitorar ela de uma maneira no ambiente digital muito mais assertiva do que sem ser no digital, né? Você não consegue ainda ficar ouvindo atrás da porta ali e saber que todo mundo está falando de você. No digital, você consegue fazer análise de dados e entender o que as pessoas estão falando sobre você nesse ambiente. Então, o que eu entendo é que, por causa disso, você precisa incentivar a conversa sobre a sua marca, sobre a sua empresa no ambiente digital, né? Porque essa é a principal maneira de você realmente fazer um monitoramento de reputação. Então, se você não está no ambiente digital, se você não é falado no ambiente digital, acho que a primeira coisa é você precisa ser falado no ambiente digital, né? Não só no ambiente offline. É super importante o offline, né? Super, super. Eu diria, assim, que as relações são insubstituíveis, né? As relações offline. Mas você precisa criar mecanismos para que essas relações offline transpareçam e apareçam no digital, né? Então, eu acho que esse é o segredo, né? Então, pensando aí, engatando já nas estratégias inovadoras, né? Eu diria que essas são estratégias que eu entendo como mais inovadoras. São realmente aquelas que você consegue integrar os dois ambientes, online e offline, né? Então, vou dar um exemplo. E também que entendam essa coisa das comunidades que vocês citaram anteriormente, né? Talvez o digital, né? A expressão digital realmente. Digital, exatamente. Assim, não tem mais muita limitação. Você está nos dois lugares, né? Então você está offline, mas você está online com o seu telefone, produzindo conteúdo. Então, assim, é um mundo muito integrado, muito omnichannel, né? Então, a gente... e aí, pensando nisso, assim, por exemplo, a gente na Pine, a gente fez uma ação ano passado
que a gente levou um grupo de pessoas para o Web Summit. A gente levou um grupo de mulheres para o Web Summit. Então, a gente criou uma experiência de marca, né, com a marca Pine, com a nossa marca mesmo da agência, para mulheres, que era um grupo também que a gente entendia que era um grupo que tinha uma demanda alta por esse tipo de ação, porém que não era tão contemplado nas missões, né, que eram feitas para esse tipo de evento. Então, a gente levou um grupo de 20 mulheres para o Web Summit. A gente produziu conteúdo tanto offline, né? Então, a gente criou vários eventos paralelos. A gente fez, por exemplo, um circuito de palestras, né, e conversas e bate-papo com vários representantes de empresas de tecnologia de Portugal, de fora de Portugal, num passeio, por exemplo, pelo Rio Tejo, né, de barco. Então, a gente fez isso. Então, e aí, a partir disso, a gente tinha alguém da agência produzindo conteúdo e mostrando aquilo em tempo real, né? E depois disso, depois dessa experiência, isso ainda a gente criou um e-book que foi baixado, que depois, né? Então, aí você consegue leads, você consegue interessados para os próximos eventos, e foi uma experiência super positiva de marca para a gente. Então, esse é um exemplo, por exemplo, do que você pode fazer. Não é simplesmente você sentar e produzir posts ou produzir um artigo, né? É você realmente produzir experiências que gerem conteúdos ou conteúdos que gerem experiências também, né? Então, eu acho que essa integração assim que faz essa produção ser mais inovadora. Legal. Muito bom. Esse é um pouco também do conceito que a gente acredita aqui, enquanto MIT SMA Brasil, de que os conteúdos eles precisam de fato ser relevantes, mas eles precisam de fato ter esse elemento de experiência, né, da vivência local. Sim. Ali que a gente percebe que faz total diferença, Helena. Então, estamos super alinhados nessa abordagem, viu? E as pessoas querem a experiência mesmo, né? Elas fazem, Exato. Elas querem mesmo. Então, você vê, se a gente for analisar a quantidade de grupos de networking, né, que surgem, que existem, poxa, se você conseguir realmente transformar isso, né, ter isso em relação à sua marca, é excelente, né? Você vai conseguir ter um grupo super engajado com a sua marca ali, a partir da criação de experiências e conteúdos que são relevantes para ele. E é muito orgânico, né? Muito orgânico. Né? Boa. Exatamente. Muito bom. A gente está indo para a reta final aqui do nosso episódio, Helena, mas não poderia deixar de finalizar aqui com uma última pergunta relacionada mais a efeito de redes em relação com stakeholders, que é como que a gente pode ter controle, se é que é possível, tá? Sobre as narrativas que, de certa forma, passam a representar o próprio negócio, a ponto até de impactar diretamente sua reputação e, consequentemente, sua relação com os clientes, assim, né? Em outras palavras, tentando me explicar melhor aqui, como desenvolver, na prática, uma carteira consistente e duradoura e minimizar o risco, minimizar ao máximo, né, o risco de a gente perder, mesmo se, por exemplo, a gente passar por uma crise reputacional ou algo do tipo. Eu acho que o controle total, acho que ninguém tem, né? Mas eu acho que a maneira de você minimizar possíveis riscos é você ter uma gestão de marca muito bem feita. Então, quanto mais a sua marca tiver uma percepção positiva, né? Então, quanto mais o seu público tiver uma percepção positiva sobre a sua marca e confiar na sua marca, mais fácil vai ser você passar por uma crise sem que ela seja abalada, né? Então, sem que a marca seja abalada. Então, assim, a criação de marca, por isso que as empresas querem construir marcas fortes, né? Elas querem construir patrimônio de marca, porque é um fato comprovado, quanto mais forte a sua marca for, menos suscetível a crises ela vai ser. Então é super importante você criar associações positivas para sua marca, experiência por meio de experiências e conteúdos e interações, enfim, positivas com ela. Você precisa ganhar visibilidade, então você precisa sempre estar ali sendo falado, né, mas de maneira positiva. Então,
e aí a gente pode, enfim, entrar na questão de favorabilidade de marca, né? Então, poxa, então criar um ambiente favorável, uma percepção favorável em relação à sua marca, entre diversas outras estratégias, mas que acho que o que resume tudo isso é você precisa ter uma marca forte, né? E para criar marcas fortes, você precisa criar experiências positivas com a sua marca. E então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você está menos suscetível a crises e você tem mais controle da narrativa, vamos dizer assim. Quando esse stakeholder ele conhece, né, ele tem a sensação de que ele te conhece realmente como se você fosse uma entidade, né, ele sente que está perto de você, ele inclusive ele sai em sua defesa, né? Ele sai em sua defesa, exatamente. Então, que aí são os defensores de marca, né? Exato. A gente tem um artigo muito interessante aqui no nosso portal que fala sobre marcas que confessam os seus pecados em uma situação de crise, né? E como isso é valorizado, inclusive, pelos stakeholders, né? Algo que jamais, que era impensável há um tempo, e como hoje em dia isso é aceitável e esperado, inclusive, né, das empresas, muito mais valorizado do que em casos... É um estudo, né? Esse artigo traz um estudo. Vou pedir até para a Camila, nos bastidores aqui, a nossa Camila, a nossa super produtora, colocar isso também na descrição do nosso episódio, para que as pessoas tenham acesso a esse material, a esse artigo que traz esse estudo que revela exatamente isso. Quanto mais credibilidade tem a marca quando ela confessa seus pecados. Então, se você até puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim, assim, acho que isso hoje em dia é fundamental que a marca ela reconheça quando ela erra, né? Então isso é muito valorizado. E só que você também tem maneiras corretas de fazer isso, né? Porque às vezes você também vai fazer e aí acaba enfiando os pés pelas mãos e aí fica pior ainda, né? Então você precisa entender em que momento se posicionar e como se posicionar. Mas sim, é fundamental que hoje se reconheça, porque se você não reconhecer, é aquilo, né? Se você não fala, alguém vai falar por você, né? Então, tem momentos em que você precisa falar, e você precisa reconhecer, e você precisa pedir desculpas e se retratar, né? E isso é muito valorizado, eu acho que hoje em dia pelo público, né? Então, é realmente super importante. Muito bom. Helena, a gente está chegando ao final do episódio, a gente ficaria aqui mais um tempão com você, mas a gente precisa também, né, encerrar, a gente terá outras ocasiões de conversar, mas antes de a gente terminar, temos aqui no nosso bloco final um momento de Insights Extra Management. Então eu vou pedir para você algumas indicações que à primeira vista você vai achar que não tem a ver com gestão de reputação, mas no fundo você vai ver que tem. Está preparada? Estou preparada. Então vamos lá. Uma indicação de um filme um filme ou uma série que você goste muito. Olha, eu gosto muito daquela série Ted Lasso. Eu acho que é uma série super divertida e não só divertida, mas é uma série que fala muito sobre essas relações, né? E sobre até gestão de reputação, se você for pensar. Então, essa é uma série que eu adoro, assim, eu super indico. Fala de equipe, fala de negócio, é divertida, fala de relações, é leve, eu gosto muito. Um livro. Um livro, tem um livro que eu gosto bastante também, que é o Fora de Série, né, que chama Outliers, que é do Malcolm Gladwell, que é um livro também que fala sobre como as pessoas, quais são os fatores que fazem com que as pessoas atinjam o sucesso, né, e que não é o acaso, né, que é um conjunto de fatores e de oportunidades que as pessoas têm e que à medida que elas vão aproveitando essas oportunidades, elas vão conseguir ter sucesso naquilo que elas desejam. Então, é muito interessante para entender, principalmente sobre privilégios e sobre qual que é o seu papel enquanto liderança, né, para proporcionar oportunidades para as pessoas também crescerem. Uma música. Uma música, eu adoro uma música que chama Landslides, que é de uma banda que chama Fleetwood Mac, que, enfim, acho que não tem... Ela é uma música que faz refletir um pouco sobre o passar do tempo, assim. Então, eu gosto muito. Um esporte que você gosta ou que você pratica.
Olha, eu gosto muito de CrossFit, embora agora eu não esteja praticando tanto, né? Porque eu acabei de ter um bebê, mas eu sempre pratiquei e gosto muito. Muito bom. Uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir neste podcast? Olha, eu adoraria ver aqui a Ana Beatriz Basso, que é a vice-presidente de marketing da Ericsson e que já foi minha diretora, minha chefe no passado e que é uma profissional maravilhosa. Ó, Doug, fica a dica aí, hein? Dica não, recomendação. A minha recomendação. Já vou pedir o WhatsApp aqui depois, Helena, para a gente marcar com ela. Com certeza. Agora vem aqui a pergunta da Beatriz. A Beatriz, a gente está falando aqui da Beatriz, que é a CMO da Go Smiles, que foi a primeira convidada aqui do nosso podcast, e que ela trouxe aqui uma informação que ela gosta de tocar trompete por amor, sem querer bater metas. Então, o que você gosta de fazer sem ter que bater metas? Olha, eu pode até parecer um pouco piegas, acho, mas eu adoro estudar, assim, de verdade. Então, eu faço muitos cursos de tudo que você pode imaginar. Então, eu já fiz MBA, pós-graduação, enfim, todos voltados para a área. Mas, por exemplo, eu me matriculei num curso de decoração de interiores, né? Então, cursos ligados à arquitetura, então, artes, enfim. Então, eu gosto muito, assim, de coisas que me tirem um pouco, sabe? Me tirem um pouco do foco do negócio e meta também, e me leve um pouco mais para o lado de criativo, para o lado, né, de entender realmente outras nuances da vida. E fora isso, eu amo viajar, então estou sempre planejando a minha próxima viagem, que também é muito bom, assim, para minha cabeça. E você é daquelas que, por exemplo, fica inventando alguma coisa nova para nunca se acomodar? Sem dúvida. Eu acho que eu faço curso, de verdade, assim, eu vou estudar. Então, o ano passado, por exemplo, eu tava grávida, aí eu falei, bom, eu queria muito fazer uma pós-graduação em marketing na USP, e que é uma pós-graduação que tem eles têm uma parceria com a Nova de Lisboa, né, com a Universidade Nova de Lisboa, em Marketing Intelligence. E eu queria muito fazer. E eu estava grávida, né? Eu estava querendo engravidar. E aí eu falei, vou fazer, porque vai saber se eu vou engravidar. Mas eu deu, sei lá, alguns meses eu engravidei. E eu falei, bom, eu vou continuar fazendo, porque depois vai nascer. Então, eu fiquei grávida, eu fiz a pós, eu fui viajar para Portugal eles têm 2 semanas que você fica lá, né, fazendo uma dupla formação. Eu estava com 7 meses de gravidez. Caramba. Eu fui, então... Quase não embarca, né, nesse avião, né? Quase não embarca, eu tive que ir com um pedido médico, assim, com liberação médica. E aí voltei, fiquei de licença maternidade, consegui me formar, enfim. Então, é isso que me move, assim, porque você está sempre aprendendo, sempre oxigenando o seu cérebro, sabe? Então, isso... Eu não consigo ficar parada. Meu marido falava, você fica sem fazer nada um pouco? Eu não consigo, eu gosto de fazer isso. Ah, bem jornalista mesmo. Helena, muito obrigada pela sua presença. Adorei ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Muito feliz de ter aqui você. Eu que agradeço e contem comigo sempre que precisar. Boa, Helena, obrigado de novo. Obrigado por teu tempo, disponibilidade. Foi ótimo o bate-papo aqui. Queria também te agradecer, Lara, agradecer a Camila, que fica aqui no backstage, e a nossa audiência, que cresce a cada dia aqui nesse podcast. Vocês podem acompanhar os outros episódios dessa temporada de O Futuro Vem do Futuro no portal MIT Sloan Mentorville Brasil e nos canais, tanto no YouTube quanto também no Spotify. O link estão aqui na descrição. E aqui aproveito para fazer um convite para vocês assinarem gratuitamente a newsletter Extended e deixar seus comentários também, sugestões, críticas ou elogios sobre o nosso podcast. Os 2 links, tanto para assinar a Extended quanto para deixar os seus comentários, estão aqui também na descrição deste episódio. Hoje ficamos por aqui, mas na próxima quinta-feira tem mais. Até lá! Tchau, tchau, pessoal! Tchau!